Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Bom, você que pesquisa sobre educação financeira e investimentos, provavelmente já pelo menos ouviu falar sobre LCI e LCA. Mas afinal, o que são todas essas siglas que parecem tão complicadas? Olha, na verdade, esses investimentos são considerados um dos mais seguros do mercado, pois estão no grupo de investimentos de renda fixa. Que diferente dos investimentos de renda variável, esses de renda fixa não sofrem com as oscilações positivas e negativas do mercado. Ou seja, da mesma forma que os investimentos de renda fixa não têm um potencial alto de ganhos, eles também não têm um potencial alto de perdas, tendo um risco baixo e uma rentabilidade ok. Bom, você vai entender o porquê disso no decorrer desse vídeo. Agora que você entendeu que LCI e LCA são investimentos de renda fixa, vamos para essas tais siglas. LCI significa nada mais nada menos que letras de crédito imobiliário, e LCA, consequentemente, letras de crédito do agronegócio. Tá, mas para investir em qualquer um deles, você não precisa decorar o que cada sigla significa. Mas o que é interessante aprender é que quando aplicamos nosso dinheiro em LCI, estamos emprestando dinheiro para o banco emissor dessa aplicação, para este banco emprestar dinheiro para o setor imobiliário. Enquanto que quando aplicamos em LCA, estamos emprestando dinheiro para o banco, para assim ele emprestar para o setor do agronegócio. Ou seja, quando você aplica em algum desses investimentos, você está, de certa forma, ajudando a desenvolver essas atividades econômicas. E claro, recebendo uma porcentagem de juros por isso. Para ficar mais didático, vamos usar um exemplo hipotético aqui. Imagina que alguém precisa fazer um financiamento imobiliário e decidiu fazer pelo banco qualquer, vamos denominar ele como Banco X. E ao contrário do que muitos pensam, não são os bancos com dinheiro próprio que financiam o imóvel de alguém que pretende fazer um financiamento. O banco sempre utiliza o dinheiro de outras pessoas, outros clientes, que têm dinheiro lá para fazer essas operações, seja de financiamento, empréstimo bancário e por aí vai. Mas bom, dessa forma, a pessoa consegue o financiamento e tem que pagar para o banco uma parcela todo mês do imóvel financiado acrescida de uma taxa de juros que já vem embutida no valor. Digamos que a pessoa tem que pagar R$ 700 de parcela, em que 400 é para pagar a casa e 300 são apenas de juros, por exemplo. Assim, o banco vai receber todo mês esses juros e pagar uma parte para a pessoa que investiu em LCI. Veja que de um lado está a pessoa que precisa de financiamento imobiliário, no meio está o banco que vai financiar o imóvel da pessoa, mas com dinheiro de quem aplicou em LCI lá no banco. No fim, o banco ganha com a diferença de porcentagem de juros. Por exemplo, cobrando 1,5% para a pessoa que solicitou o financiamento e pagando 0,8% para o investidor em LCI, ou seja, ficando com 0,7%. Esses valores é só um exemplo, beleza? Veja que de um lado está a pessoa que vai receber por ter dinheiro aplicado, e do outro lado está a pessoa que vai pagar os juros por ter entrado no financiamento. Inclusive, você sabe o que acontece se não pagar o financiamento de um imóvel, né? O banco pega de volta para ele. Bom, é claro que esse exemplo está bem simplificado para ficar mais didático, mas espero que você tenha entendido como funciona a dinâmica do investimento em LCI. Até porque essa é só uma das ocasiões do ramo imobiliário, pois às vezes o banco pode pegar seu dinheiro emprestado para emprestar para incorporadoras que investem em grandes prédios residenciais. Pode também financiar grandes obras de escritórios comerciais e por aí vai. Ou seja, tudo do setor imobiliário. E agora que você entendeu como funciona a LCI, já vai consequentemente entender a LCA, que é idêntica à LCI. Só muda o fato de que o dinheiro vai para o setor do agronegócio. Por exemplo, para quem deseja pegar empréstimo com o banco para investir na produção da fazenda, seja para plantação ou gado, por exemplo. E assim, do outro lado estará a pessoa que aplica em LCA, enquanto que no meio de tudo isso estará o banco fazendo a intermediação. Então tá, agora vamos para o que interessa. Quanto rende investir em LCI ou LCA? Bom, devemos deixar claro que na maioria das vezes o rendimento tanto de LCI quanto de LCA estará atrelado ao CDI, que hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, se encontra em 10,40% ao ano. Porém, essa taxa está sempre variando de acordo com a Selic, pois quando a Selic está em, por exemplo, 10,50%, o CDI estará em 10,40%, sempre 0,10% a menos. Então, caso a Selic chegue a 12%, por exemplo, o CDI estará em 11,90% ao ano. Inclusive, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, recomendo que veja porque falo exatamente sobre como funciona tudo isso de CDI e Selic. Tá bem tranquilo de entender, não se assuste com as siglas, beleza? Então, para simplificar, se você visse hoje uma LCI ou LCA rendendo 100% do CDI, significaria nada mais nada menos que vai render 10,40% ao ano. É claro, com a Selic se alterando, o CDI também vai alterar e sua rentabilidade vai mudando.
Veja como é um investimento de renda fixa, a rentabilidade pode diminuir ou aumentar junto com o CDI. Porém, isso não significa que seu capital principal vai variar, apenas os rendimentos, ok? Mas tá, vamos trabalhar com o CDI de hoje, de 10,40% ao ano. Inclusive, se você já investe ou já viu sobre LCI e LCA, já deve estar pensando, mas a maioria dos investimentos de LCI e LCA rendem menos de 100% do CDI. E é isso mesmo. Em média, todas as LCIs e LCAs que pesquisei em diferentes bancos e corretoras rendem algo em torno de 92% a 97% do CDI. Porém, nas minhas pesquisas, eu também encontrei LCI rendendo até mesmo 100% do CDI. E um detalhe importante, LCI e LCA são isentos de imposto de renda, diferente do CDB, que tem imposto de renda sobre os rendimentos, assim como mostra a tabela que está aqui na tela. Então, o rendimento que você vê de LCI e LCA não tem incidência nenhuma de imposto de renda. Então, às vezes, você pode se deparar com um CDB que rende 100% do CDI e com uma LCI que rende 95% do CDI e já pensar logo de cara que o CDB está rendendo mais. Porém, para fazer essa comparação, também temos que subtrair o imposto de renda do CDB. Bom, logo falarei melhor sobre isso. Porém, geralmente, LCI e LCA tendem a render mais que CDB. Mas isso não quer dizer que CDB não presta, hein? Bom, você vai entender, assista o vídeo até o final. Um lado negativo das LCIs e LCAs é a liquidez, ou período de carência, seja como você queira chamar, que nada mais é a rapidez que você poderá resgatar seu dinheiro da aplicação. Muitos CDBs são de liquidez imediata, ou seja, você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento. E também existem muitos CDBs de liquidez de 3 meses, por exemplo, ou seja, que você pode resgatar após 3 meses de aplicação. Além de também existir CDBs de liquidez de 3 anos, por exemplo. Mas o que quero dizer aqui é que quando falamos em CDB, você consegue encontrar aqueles que têm liquidez com prazo mais curto. Agora, quando falamos de LCI e LCA, existe um prazo mínimo de 9 meses de aplicação. Sim, se você investir em LCI e LCA, seu dinheiro ficará preso na aplicação por pelo menos 9 meses. E esse é o prazo mínimo. Existem aplicações que vão além desse prazo. Até ano passado, esse prazo mínimo era de 90 dias. Depois, o governo passou para 12 meses para LCI e 9 meses para LCA, e agora, recentemente, alterou de novo para 9 meses tanto para LCI quanto para LCA. Então veja que no mínimo seu dinheiro ficará preso na aplicação durante 9 meses para investimentos em LCI ou LCA. Para isso, tenha um objetivo bem claro em mente caso você queira investir nesses ativos. Porque imagina você pensar em formar sua reserva de emergência em LCI. As chances de dar ruim são enormes, porque reserva de emergência você precisa de liquidez imediata. Você precisa ter o poder de resgatar o seu dinheiro quando quiser, até porque emergência não se sabe quando vai acontecer. Porque imagina você deixar em LCI e sua geladeira estragar, por exemplo. Assim, nesse caso, você até tem dinheiro na reserva de emergência, mas como está em LCI, está travado lá por 9 meses. Imagina esperar por 9 meses até conseguir pagar um conserto de geladeira ou alguma emergência que aconteceu. Então, tenha bem claro para o que você está investindo, pois investimento em LCI ou LCA são mais para o médio prazo. Por exemplo, para juntar dinheiro para comprar um carro, para fazer uma viagem daqui a um ano, juntar dinheiro para comprar ou dar entrada na casa própria, e por aí vai. Agora, foi como eu disse, esse prazo de 9 meses é o prazo mínimo. Existem várias LCIs e LCAs por aí que têm a liquidez só daqui 2 anos, 3 anos ou até mesmo 4 anos. Então, sempre que você tiver de olho em alguma aplicação, leia bem e entenda sobre onde você está entrando. Agora, uma coisa que quero deixar bem clara aqui, é que a liquidez ou período de carência, que é a mesma coisa, é diferente de data de vencimento. Às vezes, uma LCI pode ter liquidez para daqui 9 meses e data de vencimento para daqui 2 anos. Isso significa que você vai ter a possibilidade de resgatar seu dinheiro daqui 9 meses, mas que o investimento vai continuar rendendo até daqui 2 anos, que é a data de vencimento. Porém, também existem aqueles que a liquidez é apenas na data de vencimento. Tudo isso vai estar escrito no título de LCI ou LCA da sua corretora ou banco. Então sempre leia antes de investir. Eu mesmo encontrei um LCI pagando 100% do CDI livre de imposto de renda. Aí já até desconfiei com essa rentabilidade alta e fui olhar como era o ativo. E vi lá que só pode resgatar em 2028, que é a data de vencimento. Agora você entendeu que nem tudo é rendimento? Você tem que olhar outras variáveis antes de investir. Imagina alguém ver lá 100% do CDI livre de imposto de renda e já investir logo de cara tirando o dinheiro da reserva de emergência para deixar lá só porque rende mais. Essa pessoa ia ficar com o dinheiro preso na aplicação até 2028
e ainda ia reclamar no banco dizendo que não está conseguindo resgatar o dinheiro. Entende o que quero dizer? Não estou falando que o investimento que você pode resgatar só em 2028 seja ruim. É ruim para quem aplica tudo que tem só nesse investimento e depois precisa resgatar o dinheiro antes da hora. Aí, com certeza, é bem ruim. Agora, se você já tem uma reserva de emergência que pode resgatar quando precisar e quer diversificar os investimentos pensando no médio a longo prazo, pode sim ser uma boa ideia aplicar uma parte do seu dinheiro em investimento com prazo até 2028. É claro, tudo isso vai depender do seu objetivo. Estude bem sobre qualquer ativo que você for investir e tire suas próprias conclusões. Eu sei que no começo parece tudo muito difícil, mas com o tempo você vai pegando o jeito e vai vendo que é bem mais simples do que você pensa. Ah, e também tem um dilema no mundo dos investimentos de renda fixa que é o seguinte: quando o investimento tem uma rentabilidade alta, muito provavelmente o prazo para resgate também é alto, é longo. Agora, quando a liquidez é imediata, você pode resgatar quando quiser, muito provavelmente sua rentabilidade vai ser mais baixa. Muito utilizado para reserva de emergência. Você pode resgatar quando quiser, mas a rentabilidade vai ser mais baixa do que o investimento que fica preso por 4 anos, por exemplo. Então veja tudo isso antes de investir. Então veja que nem tudo é sobre rentabilidade. Veja também a liquidez e o que melhor se encaixa para o seu objetivo. E claro, reserva de emergência é sempre liquidez diária ou imediata. E também tem outro fator. A rentabilidade também vai depender do risco do investimento. Muitas vezes, um banco pequeno digital pode pagar mais do que um banco grande consolidado, justamente pelo risco desse banquinho quebrar. Enquanto que o bancão tradicional garante uma solidez muito maior. Esse é o principal risco da LCI e LCA, a falência do banco. Então pondere tudo isso. Além disso, também é sempre bom verificar se a aplicação tem o seguro do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre aplicações de até R$250 mil. Então, se você tem dinheiro investido no valor de até R$250 mil em uma aplicação com cobertura do FGC, você terá essa segurança, caso o banco venha quebrar. Mas, como eu falei no primeiro vídeo dessa série, na prática, o FGC só é capaz de cobrir as aplicações de banquinhos pequenos. Imagina um grande bancão tradicional falindo. Não existe fundo que garanta crédito de bilhões e mais bilhões, né? Porém, mesmo assim, esses bancões grandes garantem uma alta segurança quando comparamos com banquinhos pequenos. Porque se caso ocorra uma grande crise em que estes bancos cheguem próximo de falir, o governo iria tomar algumas medidas para impedir isso, para assim o país não entrar em um completo colapso. Porque imagina os grandes bancos quebrando. Isso seria um caos financeiro no país inteiro. Então, sempre que você vê um LCI e LCA, veja o rendimento, a liquidez, o risco e a data de vencimento. Isso não serve apenas para LCI e LCA, mas para todos os investimentos de renda fixa. Geralmente, o prazo de vencimento de LCI e LCA é de 1 a 2 anos. Porém, como eu falei, existem também aqueles que são de 4 anos. Além disso, também tem aqueles LCIs e LCAs que são pré-fixados, ou seja, que vão render uma porcentagem fixa e pronto. Por exemplo, se você vê um LCI que rende 11% ao ano, e a data de vencimento é em 3 anos, significa que ele vai render 11% ao ano durante esses 3 anos, mesmo se o CDI se alterar durante esse período. Agora, para todos os LCIs e LCAs que você vê 95% do CDI, 93% do CDI ou 97% do CDI, já significa que esta aplicação é pós-fixada e que a rentabilidade vai acompanhar o CDI. Tudo isso falei bem detalhadamente no primeiro vídeo dessa série, recomendo bastante que você veja. E como eu falei, geralmente, LCI e LCA rendem mais que CDB. Porém, via de regra, o CDB tende a ter maior liquidez. Ou seja, em vários CDBs, o prazo para resgate é mais curto. Porém, cada caso é um caso, né? Existem sim CDBs rendendo mais que LCI ou LCA. Porém, você deve verificar o risco, o prazo de aplicação e a liquidez. Olha, para ficar mais fácil, caso você queira comparar um CDB que você viu com uma LCI, você pode fazer a comparação de rentabilidade aí na internet mesmo, no site Clube dos Poupadores. Esse foi o site que eu encontrei, mas deve ter outros vários por aí. Assim como mostra aí na tela, veja esse exemplo hipotético de comparação de uma LCI rendendo 90% do CDI e um CDB rendendo 110% do CDI. Veja que a rentabilidade em LCI permanece estática ao longo de todo o período, justamente por não ter imposto de renda sobre os rendimentos, enquanto que o CDB tem imposto de renda regressivo, que ao longo do tempo diminui, estabilizando a partir do segundo ano. Bom, vou até deixar o link do site aqui na descrição do vídeo para você fazer suas próprias comparações, beleza? E outra coisa,
Se você for comparar, compare sempre CDB com LCI de mesmo prazo, hein? E lembre-se, nem tudo é rentabilidade. Veja os riscos da aplicação, o prazo e quando você pode resgatar, no caso, a liquidez. Se você está vendo isso no futuro, o vídeo 3 da série Como Começar a Investir já saiu e está aqui na tela. Agora, se você está vendo isso logo nos primeiros dias que foi postado, já se inscreva aqui para ficar ligado no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.